é um exame que avalia a morfologia da tireoide, ele analisa forma, avalia a estrutura. Então, é um exame útil para avaliar nódulos de tireoide. Beleza, todo mundo sabe disso, né? A ultrassom é bom para avaliar nódulos. Beleza. E aí, o que você aprende? Você aprende assim, então tá bom. Então, o ultrassom é para avaliar nódulo. E aí, se o ultrassom mostra lá um nódulo com características suspeitas para malignidade, eu vou indicar a punção. Se você for mais elaborado, você vai falar assim, porque eu conheço a classificação de Tyrrhats, que a gente tem utilizado mais recentemente, aí se o nódulo for um Tyrrhats 1 ou Tyrrhats 2, é um nódulo benigno. A partir do Tyrrhats 3, eu vou olhar para o tamanho do nódulo para eu dizer se precisa puncionar ou não. Ou seja, você pega um laudo de ultrassom, atende um paciente com nódulo na tireoide, esse paciente, ou essa paciente, né, mais comum, traz o resultado do exame, né, no ultrassom, e aí você já bate o olho lá. Nódulo no lobo esquerdo, Tyrrhats 4. Então vou indicar a punção, sei lá o quê. Isso significa que você tá ali, só um efetor, meramente um efetor de protocolos, né? O que tá escrito no protocolo, você vai lá e faz. Tyrrhats 5, PAF. Tyrrhats 1, não, é benigno, tá. Só ali no batedor de carimbo, vamos dizer assim, né? Você fica ali só. Ou seja, o que tem, assim, de realmente conhecimento por trás disso? Esse é que é o problema. Eu vou te mostrar como é que é a solução. Para o médico passar a raciocinar como um especialista e deixar essa postura de médico generalista de lado, é importante entender de uma forma completa o ultrassom da tireoide. É tipo assim, se você recebe um exame que não tem uma descrição muito completa, você, do nódulo de tireoide do paciente, você é capaz de fazer essa descrição, só com base naquele exame que chega para você. Mas esse laudo aqui veio sem a classificação Tyrrhats. E daí? Você precisa ser capaz de fazer isso. Essa é que é a diferença. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Como é que você pode entender e enxergar o ultrassom da forma com o olhar de um especialista. É isso que separa os candidatos especialistas em endocrinologia, né? Os candidatos ao TIM, que são aprovados dos que são reprovados. É isso que eu vou te mostrar aqui hoje, né? Aí o que acontece? Se o seu paciente chega com um laudo de ultrassom e esse laudo não tem, por exemplo, a classificação Tyrrhats, né? Ou não tem conclusão muito clara, aí você fala, o que eu vou fazer com esse exame agora? Você não sabe conduzir? Ou seja, você fica impedido de tomar as condutas. Pode acontecer da descrição do laudo dizer uma coisa e a conclusão dizer outra. Pode ser que na descrição as características daquele nódulo configuram, por exemplo, um Tyrrhats 4. Mas a hora que você olha no laudo, está escrito Tyrrhats 2 ou 3, sei lá. Isso implica em você dar uma conduta errada, inadequada, recomendada para aquele paciente. Por quê? Porque você não tem a profundidade necessária para realmente interpretar aquele exame do seu paciente e oferecer a melhor conduta. Então, é muito importante, é essencial, porque a gente tem que lembrar o seguinte: o especialista ele tem todas as informações. Ele tem os dados clínicos e ele solicita o exame, e quando esse dado de exame chega, ele tem todos os elementos para definir a melhor conduta. Mas aí, se esse especialista não sabe interpretar o ultrassom, ou ou segue, né, uma interpretação do profissional que fez o exame, passível de não ser a interpretação correta, o que vai acontecer? Aí você põe tudo a perder, né? Porque daí você tem um paciente, todos os dados clínicos, informações, e aí você pega, dá uma conduta inadequada por conta de análise superficial do resultado de um ultrassom que você poderia se você vai para, enfim, né, uma pós-graduação, enfim, o pessoal só vai te ensinar ali na superficialidade. Quer dizer, vão te falar, olha, você tem que olhar para a classificação Tyrrhats e indicar a PAF de acordo com a classificação ou de acordo com a classificação da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide,
Enfim, mas ninguém vai te explicar realmente, opa, peraí, mas como é que eu olho? Como é que eu analiso ultrassom? Então deixa eu te mostrar aqui, olha só. Eu vou compartilhar com você a minha tela. Olha, essa figurinha aqui é para eu te explicar como que a gente visualiza a tireoide no exame de ultrassonografia. Então aqui, ó, você imagina que o paciente está deitado e aí a gente vai observar o pescoço. Então o paciente de pé, paciente deitado. E aí a gente vai analisar as estruturas a partir da pele, indo para a profundidade. Aqui, olha, a gente está vendo a pele, então, o subcutâneo. Aqui tem os músculos, né? Pré-traqueais aqui. E aqui a gente vê esse redondinho aqui em preto, é a traqueia, né? Cortada transversalmente. Então, você imagina o paciente deitado, né? Aqui está a traqueia cortada transversalmente. Aqui a gente está vendo a tireoide, ó. Desse lado de cá vai ser o lobo direito. Imagina, né? Que o paciente está deitado, a cabeça dele está para lá, os pés vão estar para cá. Vai ser o lobo direito da tireoide. Do outro lado, a gente vai ter o lobo esquerdo da tireoide. E aqui, à frente da traqueia, a gente tem o istmo. A gente está vendo aqui em pretinho a traqueia. Aqui a gente vê o istmo. Desse lado de cá, o lobo direito da tireoide. E aqui do outro lado, o lobo esquerdo. Aqui em cima é a pele, o subcutâneo e os músculos. A gente vai usar, aqui no ultrassom, a gente vai ver tonalidades. Na imagem ultrassonográfica, a gente tem tons de cinza, né? A gente tem mais uma cor bem escura, vai ser a traqueia ou os vasos, né, cortados transversalmente. É uma cor mais escura, mais se aproximando do preto. A tireoide vai ter uma cor cinza característica. E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente distinguir estruturas aqui, a gente vai padronizar a cor da tireoide normal, a gente vai ter a tonalidade de cor da tireoide normal, e aí o que for cinza mais escuro do que a tireoide normal, ou cinza mais escuro, vai ser hipoecogênico. E aquilo que for cinza mais claro que a cor da tireoide normal, a gente vai chamar de hiperecogênico. Dito isso, vamos ver as possibilidades de nódulo que a gente tem, né? Afinal de contas, o ultrassom é muito bom para analisar nódulos na tireoide. Então, beleza. A gente tem essas 6 possibilidades aqui, ó. O nódulo tireoidiano, ele pode ser, na verdade, um cisto, né? Ele pode ser puramente cisto. É só uma membraninha envolvendo um líquido. Aí ele vai aparecer bem preto. Coloração preta é por conta da presença de líquido no interior, né? Então é parecido com os vasos sanguíneos cortados transversalmente, também aparecem em pretinho, porque tem sangue no interior. E aqui, ó, o que eu tô representando aqui na caixinha é como se fosse a cor da tireoide normal, né? O cinza da tireoide normal, e aí a gente vai ver um cisto, a gente vai ver uma estrutura bem preta. Outra possibilidade é essa daqui, ó. É da gente ter um cisto com uma projeção sólida. Então, a parte sólida, ela vai aparecer cinza mais claro, bem mais claro, do que a parte preta, conteúdo líquido. Por outro lado, uma terceira possibilidade é do nódulo ser puramente sólido. Uma quarta possibilidade é o nódulo ser sólido, mas ele, o que a gente chama de degenerações císticas. Pequenos círculozinhos de cisto, né? Pequenos cistos no interior do nódulo. Uma quinta possibilidade é o que a gente chama de nódulo complexo. Então, a gente tem parte sólida e parte líquida, mais ou menos assim, equivalentes, né? Em dimensões. E por fim, a gente pode ter também um nódulo que é cheio de vesículas císticas, né? Esse daqui, ele vai ficar com um aspecto de uma esponja, por isso ele é chamado de nódulo espongiforme. Então, essas são as 6 possibilidades. Composição do nódulo, né? Então, se o nódulo é cístico, se ele é sólido cístico, se ele é complexo. Diante de um nódulo sólido, levando em consideração aquele conceito inicial que eu falei sobre ecogenicidade, né? O que é cinza mais escuro do que a tireoide, o que é cinza mais claro. Então, a gente vai poder ter, olha, um nódulo hipoecóico. Então, se a gente pensa que essa cor aqui da caixinha seria a cor da tireoide normal, né? Então, o nódulo que é cinza mais escuro do que a tireoide normal, ele é hipoecóico ou hipoecogênico. Esse outro aqui também é hipoecóico, só que ele é muito hipoecóico, né? Ele é um cinza bem mais escuro do que a tireoide normal.
Aqui eu coloquei para contrastar, para você lembrar como que é um cisto, né? O cisto é uma coisa totalmente preta. Isso aqui é um cisto. Mas o nódulo sólido, ele pode ter uma cor bem escura, né? Um cinza bem escuro, e aí ele vai ser muito hipoecogênico. Ele também pode ser isoecogênico, quer dizer, ele é da mesma cor que a tireoide normal vizinha, né? Então a gente chama de isoecogênico. E quando a cor dele é mais clara, é um cinza mais claro, mais para branquinho, né? Cinza mais claro do que a tireoide normal, ele vai ser a gente vai chamar de hiperecogênico. Então, dito isso, quando a gente tem um ultrassom da tireoide, a gente vai avaliar o nódulo, né? A gente vai ter a oportunidade de ver as várias características. Então, diante de um nódulo, como por exemplo esse aqui que eu estou mostrando na figura, né? A gente tem um nódulo aqui no lobo esquerdo da tireoide. A gente vai analisar a composição, né? Se ele é cístico, se ele é sólido, enfim. A gente vai analisar a ecogenicidade, então se ele é isoecóico, hiperecóico ou hipoecóico. A gente vai analisar o formato, né? Se é um nódulo mais alto do que largo ou mais largo do que alto. A gente vai também analisar as margens, se ele tem os limites precisos, as margens bem definidas ou não. E a gente também analisa se existem focos ecogênicos no interior, quer dizer, pontinhos brancos no interior do nódulo. E por fim, o tamanho dele, porque essas características aí é que vão nos dizer, olha, esse é um nódulo suspeito para malignidade, ou então não, esse é um nódulo que as características ultrassonográficas demonstram, né, que se trata de um nódulo benigno. Então, olha, se você sabe qual que é o princípio do ultrassom, você está vendo que é muito mais profunda a sua análise. Então, quando você recebe um laudo de ultrassom e você conhece essas coisas, você é capaz de discernir com muito mais habilidade as características daquele nódulo, basear a sua conduta na sua interpretação e não na interpretação que vem na conclusão do laudo, né? Eu sempre digo que a gente está aqui para te ajudar na sua trajetória para obter o título de especialista, né? E eu sempre digo que aqui você vai encontrar caminhos, um direcionamento para que você chegue para a prova de título em condições de ser aprovado nela, né? Preparado para ela, para que você possa exercer a endocrinologia com excelência. Então, se eu acabei de te mostrar como que deve ser, como que um médico deve entender o ultrassom, em que nível de profundidade deve ser o conhecimento sobre ultrassom de tireoide, eu vou te mostrar que isso cai na prova do TIM. Só para você ver que, assim, que se você decorou lá, T-RADS 1 não precisa funcionar, T-RADS 2 também não, T-RADS 3 depende do tamanho. Se você só decorou isso, você não vai acertar as questões na prova do TIM. Assim como você não vai dar um bom atendimento para os seus pacientes com nódulo tireoidiano. Então, quer ver como que cai na prova do TIM? Eu vou te mostrar, porque eu vou te mostrar uma questão que caiu na prova do TIM deste ano. Caiu em 2021. Essa questão aqui que eu vou te mostrar. Vou até compartilhar a tela para você ver, porque vai ser importante visualizar aqui. Então vamos lá, ó. TIM 2021. A questão de número 31 da prova era assim: era uma mulher de 58 anos que fez exames de rotina sem queixas. Ela apresenta exames laboratoriais normais, inclusive o TSH. E o ultrassom de tireoide mostrou uma glândula discretamente aumentada de volume às custas de 2 nódulos com a imagem abaixo e ausência de linfonodo megalítico. Então, esse é um dos nódulos, que é o nódulo no lobo direito, medindo 2,3 centímetros no maior diâmetro. Olha só. E aqui é o segundo nódulo, que é um nódulo no lobo esquerdo, que mede 2,1 centímetros no maior diâmetro. E olha só, aí ele vai te perguntar, de acordo com a classificação T-RADS, quais os nódulos devem ser funcionados. Então veja bem, aqui não tem a classificação T-RADS para você. Não tem. É você que tem que fazer a classificação T-RADS desses 2 nódulos, quais deles, né? Ou se algum deles precisa ser funcionado, enfim, para você responder a pergunta. Então, isso é para você ver o seguinte, que a prova do TIM, ela é uma prova que busca avaliar as habilidades do candidato em conduzir casos, né,
dentro da endocrinologia, dentro das várias sub-áreas da endocrinologia. Então, boa parte da prova, a maior parte da prova é feita de casos clínicos que tentam justamente reproduzir na prova aquilo que o candidato vai ver na rotina, né? Trabalhando como especialista. Então, assim, era isso que eu queria dizer com mudar o pensamento médico generalista para pensamento de médico especialista. Médico especialista pega um ultrassom da tireoide e realmente analisa os nódulos que aparecem e não simplesmente lê o laudo. Por quê? Porque esse laudo pode não corresponder exatamente àquilo que o paciente apresenta. Nesses casos, se você só vai direto para a conclusão, você delega para o outro colega que fez o exame a capacidade, né, ou a habilidade de interpretar o exame. E esse deve ser um papel seu, porque o especialista é que tem todas as informações, né? É que conhece o caso do paciente, é que examinou o doente, é que conhece todo o contexto por trás daquele exame. Então, a sua conduta ela é muito mais assertiva se você interpreta o exame do seu paciente. E a prova do TIM quer saber se você tem essa habilidade. Então, se você estuda só como aparece nos livros, como os cursos colocam, enfim, o pessoal vai direto lá para te falar, olha, TIRADS, olha, tal, faz isso, né? Ah, se der isso, faz isso. Se der aquilo, faz aquilo. Opa, peraí, mas vamos dar um passinho atrás. Nem tudo que reluz é ouro, eu lembrei agora desse ditado aí, mas assim, nem sempre aquilo que tá ali corresponde exatamente. Ou nem sempre, ou ainda, né? Nem sempre aquela informação vai estar ali, né? Pode ser que aquela informação não apareça dentro do laudo. Então, a função de interpretar o exame de uma maneira completa é do especialista. E hoje você viu aqui que os conceitos, eles não são difíceis, mas eles precisam ser conectados. Sim, se você sabe olhar no ultrassom o que é uma hipoecogenicidade, o que é um nódulo puramente cístico, distinguir isso de um nódulo sólido, analisar as características ali ultrassonográficas do nódulo, porque você entende o princípio do ultrassom, né? Como que as informações são lidas. E não tem nada de complexo, né? Mas se você entende isso e correlaciona isso com conduta prática, né? Então aí a coisa faz sentido, que aí as informações elas passam a ter nexo, né? E aí com isso realmente você tem um aprendizado sólido e realmente você aplica isso no seu dia a dia, vai desenvolvendo essa habilidade de sempre raciocinar. Diminui demais, gente, vocês não acreditam o tanto vocês vão conseguir diminuir erros. Porque se a gente entra, né, no aspecto de que ultrassom de tireoide, né, nos dias de hoje tem sido feito de uma maneira muito ampla, né? Então, assim, nem sempre o ultrassom de tireoide vai ser feito com todo aquele cuidado, né, que a gente gostaria. Então, se você analisa, né, o resultado do exame do seu paciente, você diminui as chances erros serem propagados. Porque se num laudo de ultrassom uma informação é pouco acurada, né, ou é trocada, enfim, mas você, ao analisar aquele exame, você analisa realmente o ultrassom e interpreta, né, as informações, você é capaz de corrigir aquela interpretação que pode ter sido equivocada, e aí você consegue dar a conduta correta para o seu paciente. Por outro lado, se você só segue aquilo que está ali na conclusão, aumentam as chances de você levar adiante algo que pode ser algo que não é o ideal para o paciente. Por exemplo, deixar de fazer uma punção quando existe suspeita para malignidade, ou vice-versa, né? Supervalorizar nódulos que sabidamente são benignos pelas características ultrassonográficas, você ir adiante solicitando exames. O tamanho da relevância disso, né? Talvez para você isso possa não parecer tão importante, mas é muito importante. A diferença entre especialistas